saber, hoje o assunto é sério. Nós vamos falar sobre o H1N1, o vírus que está preocupando o Brasil, com centenas de casos e muitas mortes. A consequência disso está nas filas das clínicas, em busca da vacina para combater a gripe. E para falar sobre esse assunto, está comigo a médica Isabela Polidoro. Que bom, querida, obrigada. Muito Você prazer. está aqui. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite, Clara. Me diz uma coisa, essa gripe está acabando, não é só pela doença, mas é a cabecinha das pessoas que estão em torno dessa epidemia. O que é diferente nessa gripe, Isabela? Por que a gente tem que se preocupar tanto? Claro, o quadro, a diferença básica da gripe pelo H1N1 é o quadro respiratório, principalmente pulmonar, que é fugaz, ele acontece muito rápido. Então, não são sintomas característicos de uma gripe comum. Até podem coincidir, mas em um curto período de tempo ele já evolui com sintomas respiratórios mais graves, acometendo basicamente pulmão. É perigosa mesmo, não? Sim, por isso de tanta preocupação da população. Preocupação. Agora, veja, já se falou em gripe A, gripe suína, influenza, cada ano é uma gripe. Por que ela mudou de nome? Não é a mesma? Não, o vírus é H1N1. Ele foi responsável pela gripe espanhola, responsável pela gripe suína. O vírus é o mesmo. O vírus é o mesmo. As outras cepas que vêm junto, e no caso que constituem a vacina, é que se modificam anualmente. Entendi. Agora, a campanha de vacinação pública começou agora. E com grupos prioritários, né? Crianças de 6 meses a 5 anos, idosos, quem era mesmo? Bom, uma série deles. Eu digo para você, essa gripe já chegou há um mês atrás. Ela se antecipou, porque eu só vi a gripe no inverno, crises, essas próprias epidemias no inverno. Ela chegou antes? Isso é uma pergunta que é bem pertinente. Sim, ela veio num quadro totalmente atípico, por isso que a gente já denomina uma pandemia. Nós estamos acostumados a pegar e começar a vacinar as pessoas final de outono e início de inverno. Pois é. Esse ano que aconteceu? Agora, em meados de fevereiro, já tivemos casos de gripe H1N1 com mortes. Então, assim, casos graves e casos que levaram a óbito. Aí você vai me perguntar a razão disso. Foram feitos estudos e verificou-se que as pessoas com viagem para Estados Unidos, Canadá e Europa trouxeram esses vírus de lá. Então, se antecipou esse quadro e essa pandemia. Que loucura, hein? Mas assim, e de onde? Quer dizer, ela veio desses países? Veio desse país. Deixa eu falar uma coisinha pra você. As pessoas confundem muito a gripe com o resfriado, né? E até tem uma brincadeira que dizem que a diferença é que com remédio dura 7 dias e sem remédio dura uma semana, né? O que difere uma gripe de um resfriado, Isabela? O resfriado é uma coriza, é um ligeiro mal-estar, pode vir acompanhado de uma tosse ou não. A gripe, ela prosta o paciente fica, às vezes, acamado, com quadros respiratórios, secreção purulenta nasal, uma tosse mais produtiva, com secreção ou não, mais persistente, e febre alta. Então, a gripe, ela, vamos dizer assim, no popular, ela derruba o paciente. O resfriado, não. Uma característica que a gente passa em consultório, e explica para o paciente, o resfriado, ele não tira o paciente do meio social dele, ele não deixa de trabalhar porque está com resfriado, a gripe sim. Por isso da importância da vacinação, principalmente em empresas, porque ela tira o funcionário do seu meio de trabalho. O resfriado não, um resfriado ele pode muito bem ter o seu dia a dia sem alteração. Sem alteração. Agora, quais os principais sintomas da H1N1? Tosse, febre acima de 38 graus e sintomas pulmonares, tosse produtiva,
quadro respiratório, falta de ar, cansaço, aos mínimos esforços, nem são aos grandes esforços. Isso é um quadro característico. Eu ia falar com você sobre os grupos prioritários. É o seguinte, esses grupos que foram selecionados, digamos, foram declinados como grupos prioritários, são mesmo os que têm mais risco, os idosos, as crianças, as gestantes, o povo indígena? São os mais suscetíveis a fazer um quadro mais agudo, mais preocupante, vamos dizer assim. Diante dos estudos que se fazem antes de se lançar uma vacina no mercado, antes dessa vacina ser liberada pela Anvisa, esses estudos são feitos em vários grupos de população. Então, diante disso, verificou-se que esses grupos, pacientes, incluindo essa lista tua, pacientes com comorbidades, que são pacientes com doença cardíaca, doença pulmonar, uma asma, uma bronquite, também tem uma predisposição a desenvolver uma doença mais... E essa vacina deve ser aplicada em qualquer idade? Qualquer idade, acima de 6 meses de idade. Não tem limite para se aplicar. Só a partir de 6 meses ela já está indicada. E agora, assim, se eu tomo este ano, eu devo tomar todos os anos? Validade da vacina é de 6 meses a 1 ano. Anualmente você tem que tomar. Então, ela tem o prazo de validade dela, que é anual. Como o H1N1, ele age no nosso corpo? Você contamina principalmente por secreção, então contato mão com mão, beijos, via respiratória que a gente fala perdigotas. Eu estou falando, se eu tiver com H1N1, eu estou transmitindo para você e para todos que estão aqui nessa sala. Os sintomas começam já, às vezes, com uma falta de ar. Por isso que eu falo, os sintomas, ele é muito abrupto e muito súbito. Você, em 24 horas, já pode ter uma falta de ar e um cansaço extremo, podendo ou não ter febre nas primeiras 24 horas. Entendi. E por que esse tipo de vírus pode levar à morte? Porque ele faz fibrose pulmonar, ele modifica toda a arquitetura pulmonar. E aí não se consegue ter um tratamento adequado, de maneira adequada na hora do quadro, se ele é muito violento. Que coisa, como esse vírus, todos os sintomas, as consequências giram em torno dos pulmões, não, Isabela? Essa é uma característica dele. Para os fumantes? Totalmente indicado, né? Então, na lista, eu acho que fumante tinha que estar na lista de prioridades também, né? Parece, né? Eu estava pensando nisso. E eu pergunto para você assim... Porque ele já tem um pulmão, já tem um pulmão que não é bom, né? Eu estava aqui conversando com você sobre esses grupos e me veio à cabeça os fumantes. Eu digo para você assim, quanto tempo demora para essa vacina fazer efeito? De 15 a 20 dias. Esse é o prazo que você começa a ter uma imunidade compatível para não pegar a doença. Entendi. Então, não é tomou a vacina e está imunizado. Isso mesmo. A gente avisa e instrui o paciente. Você tomou a vacina, você tem um período de latência de produção de anticorpo, que é de 15 a 20 dias, para que comece a fazer efeito a vacina. E se pegar nesse período, o tratamento é igual a quem não foi vacinado. Quem não foi vacinado. Perfeito. Nós temos a trivalente, não é isso? Perfeito. E a quadrivalente. Perfeito. Quais são as diferenças? Qual é a diferença? São vacinas praticamente iguais. Elas são formadas por as mesmas cepas. A diferença da trivalente para a quadrivalente, ela tem uma cepa a mais do vírus B, que é a Victoria. Se você... ela está mais indicada, se você for ver, em crianças, em pessoas com comorbidade pulmonar, pacientes oncológicos e pessoas que viajam, às vezes, mais para fora, que é onde se encontrou uma incidência maior desse vírus B. Ok. Se você me perguntar, tomando a trivalente, você está imunizado? Perfeitamente. Não seria mais completa com a trivalente? Não, isso que me ligam no consultório me pedindo a vacina mais completa. Não.
para o governo, e a gente viu isso nos estudos, a eficácia das duas vacinas é em torno de 86%, desculpa. Então, tanto uma quanto a outra. Você está imunizado do mesmo jeito. Entendi. Não existe uma que seja mais completa do que a outra, vamos dizer assim. Então, os maiores cuidados, porque nós pegamos a gripe, como você falou, é pela boca, pelas mãos e pelo nariz. Isso. O que você recomenda, assim, de cuidados? Primeiro, lavagem das mãos, evitar ambiente fechado. Então, sempre abrir os ambientes, deixar portas, janelas abertas, evitar confinamento. Lógico que existem empresas em que isso é impossível. Então, álcool gel nas mesas, missas, aglomerados, evitar nesse período agora. Falam muito de gargarejar com água e sal. Falam muito de pingar no nariz a água e o sal. Você recomenda? Não, isso daí não tem nada comprovado. Nada, não. E chá quente? Também não. Porque isso mas correu... é gostoso. É gostoso, mas isso correu até pela internet, sim, né? Sim, não tem estudo que comprove nada disso. O único remédio é uma medicação, é o chamado Tamiflu. Tamiflu. Ele está disponível hoje, como o laboratório não esperava, responsável pela produção desse medicamento, não esperava essa pandemia, houve uma falta, está em falta esse medicamento, então ele só está em alguns lugares credenciados do governo, no caso de Santos, o Hospital Guilherme Álvaro, que é referência para quem foi diagnosticado H1N1 buscar a medicação e já iniciar o tratamento. Eu também fui. Repouso, alimentação, água, muita hidratação. Muita hidratação, porque a água é bom para tudo mesmo. Com né? certeza. Agora, para a gente terminar, que vacinas você aconselha que a gente tome constantemente? Por exemplo, essa coisa de hepatite, tenha ou não tenha, Deus o livre, mais epidemias, ou devemos tomar ou não? Clara, tem as vacinas primordiais que toda criança e adulto devem tomar. Hepatite, meningite, varicela, que é a catapora. Por quê? Tem se feito, às vezes, algumas campanhas, e foi publicado isso, principalmente a nível dos Estados Unidos, anti-vacinas. O que aconteceu? Doenças que estavam erradicadas voltaram a acontecer, como o sarampo. O sarampo nos Estados Unidos estava erradicado, voltou a aparecer devido a essas campanhas anti-vacinas que estão sendo feitas na mídia. Então, se existe vacina, meu Deus, é prevenção. Prevenção é saúde. Verdade. Então, temos que tomar as vacinas. Eu agradeço demais a tua presença e eu queria que você me desse em uma palavra a que conduz a sua vida. Ai, força. Ai, que bom, bonita. Obrigada, Obrigada viu, a meu você. amor? Obrigada Tudo de pelo bom, convite. sucesso. JB, eu acabo de conversar com a médica Isabela Polidoro. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até a próxima quarta.